Cremos no poder do louvor, agora nós vamos o poder da palavra, amém? Que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é justa, amém? Nós não vivemos sem a palavra, né? E a gente tem que fazer jus aqui da igreja, porque os pastores que vieram aqui, né? Pastores que vieram aqui falaram que essa igreja é a igreja de palavra. Não é verdade, irmãos? Né? E se é uma igreja de palavra, nós vamos para a palavra de Deus. Nessa noite eu gostaria de estar ministrando o livro de Marcos, capítulo 10. Falar um pouquinho sobre Marcos 10, versículo 46, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus. E você mesmo que está em casa acompanhasse a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Em diante. Marcos 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Aleluia. Eu não sei, Igor, se você consegue mudar essa versão, porque eu acho que aí tem algumas versões de Bíblia, né? Essa versão aí, se você consegue mudar para corrigida. Não, é lá no computador, para as pessoas de casa, né? Para bater com a minha versão. Eu não sei se aí dá para... Se não der, fica assim mesmo nessa versão, tá? Se você puder colocar na corrigida, atualizada corrigida, aí a versão João Ferreira de Almeida, que é a mesma que a minha aqui. Porque às vezes a gente está lendo aqui e o pessoal está lendo outro ali. Não sei se vocês perceberam isso aqui nos cultos da festividade, né? A gente estava lendo uma versão aqui. Ah, sim. Aí sim, aí tá na minha aqui. Aí tudo que eu leio aqui, vocês leem ali. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Vamos a partir do 46. Obrigado, viu? E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração. Eu repreendo agora todo o mal, tudo aquilo que veio impedir de nós, ó Pai, estarmos atentos à tua palavra. Caia por terra em nome de Jesus toda ação maligna, e que essa palavra venha nos limpar, venha nos banhar, que essa palavra venha falar com esse homem, com essa mulher, venha trazer a resposta que ele precisa, que essa mulher necessita, e que em nome de Jesus possamos contemplar a tua face nessa noite. Amém? Glória a Deus. Escolhi esse texto do cego Bartimeu. Eu gostaria que a gente, vamos lá no versículo 46, acompanhasse esse versículo e que a palavra nessa noite falasse ao nosso coração da história desse homem. Primeiramente, o que quer dizer Bartimeu? A palavra bar é um prefixo usado, que usavam muito aqui no hebraico. Então quer dizer filho de. Então a gente vê primeiro que esse homem
ele era tão ridicularizado, esse homem, ninguém dava nada para ele, porque ele não tinha nem nome. As pessoas não falavam o nome dele, as pessoas não chamavam pelo nome, as pessoas falavam Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Diga comigo, filho de Timeu. Interessante que esse homem, ele é mencionado na Bíblia sem o nome, é conhecido como filho de Timeu. E o que ele fazia ali em Jericó? Vamos ver que ele estava em Jericó. Jesus então está passando por Jericó. E se a gente for ver o livro de Josué, Jericó é amaldiçoada em Josué. Josué, quando derruba as muralhas de Jericó, Deus dá uma palavra ali para amaldiçoar a cidade de Jericó. A cidade, e fala assim: quem levantar os muros de Jericó, isso é uma profecia que está no livro de Josué. Quem levantar eu vou destruir Jericó. As muralhas caíram de Jericó. E quem for levantar os muros, o filho dele vai morrer. Então foi lançada uma maldição sobre Jericó. E realmente aconteceu. Aconteceu que um rei foi levantar Jericó e o filho dele veio a falecer. Veio uma destruição na família. Por quê? Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Olha que interessante. Agora Jesus vieram para Jericó, né? E saindo, então ele passou por Jericó. Diga comigo, Jesus passou por Jericó. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Jesus, ele passa pela maldição e transforma em bênção. Não importa onde você está, não importa a situação, mas Jesus, ele fala: tudo que é maldito, tudo que foi amaldiçoado, eu venho para abençoar. Jesus, então, ele não desvia de Jericó. Jesus, ele faz questão de passar por Jericó. Ele vai para Jericó, ele sai ali com seus discípulos, e quando Jesus passa, uma grande multidão acompanha uma grande multidão. Por quê? O que quer dizer essa multidão? A multidão ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Repita comigo, milagres. Isso mesmo. A multidão ia por causa dos milagres. Jesus estava curando, Jesus estava fazendo cego ver, Jesus estava fazendo paralítico andar, amém? Jesus estava fazendo mudo falar, né? Surdo ouvir. Então, Jesus estava multiplicando pão. Então, imagina, ouvindo a notícia sobre Jesus, as pessoas começaram a seguir. As pessoas então agora vão atrás de Jesus, e ali, naquela grande multidão, e diz a palavra que Bartimeu, o filho de Timeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Ele estava sentado no caminho? Não, ele estava sentado aonde? Junto do caminho. O que quer dizer isso? Ele estava junto do caminho e ele estava mendigando. Olha só, preste bem atenção no item, palavra por palavra. Olha só, ele estava junto do caminho, então ele não estava no meio do caminho. É como ele estivesse na sarjeta, ou seja, tem um caminho, ele senta então na sarjeta, ele estava sentado, mendigando. Então Jesus passando, Jesus passa, Jesus está passando por Jericó, e aquele cego ali sentado, mendigando, estava ali clamando, estava pedindo uma esmola, mas ele ouve aquela multidão. Imagina aquelas pessoas passando e todo mundo falando: Jesus, Jesus. Ele deve estar ouvindo a multidão, o alvoroço. Ele deve ter perguntado. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e ouvindo, versículo 47, que era Jesus de Nazaré, ele ficou quieto? Não. Ele começa a clamar. Ele começa a clamar. Ele fala assim: é a minha oportunidade. É a minha oportunidade, porque Jesus está passando. Ele está entrando na terra da maldição. Ele está entrando na onde foi amaldiçoado. Ele está entrando onde tinha angústia, onde tinha dor, onde tinha choro. Jesus está passando. Aquele cego, ele representa Jericó. Um homem que estava mendigando, não sabe por que ele estava mendigando. Eu tenho as minhas conclusões, mas não são certas. Eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com você. Por que ele estava naquele estado?
Mas a Bíblia não diz, são conclusões minhas. Eu vejo que aquele homem representava Jericó. Aquele homem era um homem que estava amaldiçoado. Aquele homem, ninguém dava nada para ele. O crivo da vida dele, a sina da vida dele, o destino que deram para ele era mendigar, era estar vivendo de esmola, era sem perspectiva, era sem mudança. Por quê? Porque ele não tinha visão, perdeu-se a visão, e quando perde a visão, a gente vive de esmola. Quando perde a visão, a gente vive da ajuda de outras pessoas. Aquele homem, ele não podia se locomover sozinho, ele não podia trabalhar, ele estava vivendo agora porque veio uma maldição sobre ele. Ele representava Jericó, mas Jesus estava passando. Eu não sei qual é o teu estado, talvez você não esteja cego, mas esteja como aquele homem, não cego visualmente, mas cabisbaixo, mas sem perspectiva. Talvez lançaram uma palavra contra você, e você então desanimou, mas Jesus está dizendo: eu vim para quebrar toda maldição. Talvez você estava abandonado como aquele cego Bartimeu estava abandonado, olhe que não tinha ninguém para ajudar aquele cego, olhe que não tinha ninguém para acompanhar aquele cego. A Bíblia não fala que existia um menininho ali ajudando a recolher as moedas, não. Aquele cego estava sozinho, aquele cego estava abandonado, mas Jesus estava passando. E aquele homem, quando viu que Jesus estava passando, ele pensou na sua miséria, pensou, ele pensou na sua maldição, pensou, mas ele também pensou que ali poderia ser o último dia dele mendigar, o último dia dele estar ali agora à beira do caminho, junto do caminho. Jesus quer te tirar da beira do caminho e te colocar no caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhe quando a palavra é viva, Ele estava junto do caminho. Há muitos que querem Jesus, mas não querem estar no caminho, estão à beira, por isso estão mendigando. São pessoas que não têm visão, pessoas que foram cegas pelo pecado, cega pela maldição do pecado. Mas hoje Jesus quer abrir os teus olhos, quer te curar e quer te fazer sair junto do caminho e ir para o caminho que era Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem começa a clamar agora. Imagina a cena, Jesus passando, a multidão. E diz um outro texto, que no livro de Mateus capítulo 20 também tem esse texto do cego Bartimeu, e as pessoas falam assim: cala a boca, não incomoda o mestre, ele não vai te ouvir. As pessoas começaram a falar para ele ficar calado, para ele não clamar, mas a única coisa que ele tinha perdido a visão, mas a voz ele tinha ainda. Você tem voz, dê glória. Se você tem voz, glorifique, porque Jesus está dizendo: eu estou passando, e aquele que clamar eu vou ouvir. Aquele homem começa a clamar. Aquele homem começa a clamar. A gente sabe que o clamor é diferente de um grito. A gente sabe que um clamor é diferente de você apenas falar. Clamar é gritar com a alma. Glória a Deus. Diga: clamar é gritar com a alma. Sabe aquele dia que você está precisando pôr para fora, está angustiado? Tá aqui, obrigado, filho. Você está angustiado, que você está preso, que você está cheio de problemas. Tem dia que é assim. Tem dia que você está precisando colocar para fora, que ninguém te ouve. Talvez aquele cego Bartimeu estava junto do caminho, e chegou o dia e que ele precisava pôr para fora. Ele começa a clamar. Clamar é gritar com a alma. A alma dele angustiada. Quantos anos ele estava ali? Quantos anos ele estava cego? Quantos anos ele estava abandonado? E aqui que eu quero falar nesse ponto, porque quando ele começa a clamar, ele sabe como clamar. Eu te pergunto nessa noite: você sabe como clamar? Ah, pastor, é só falar: Senhor, oh Jesus, olha para mim. Não,
aquele cego, ele conhecia como clamar, porque ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele falou da genealogia de Davi, de Jesus. Ele disse que Jesus, ele conhecia a genealogia de Jesus. Ele sabia que Jesus era judeu. Ele sabia que a linhagem de Jesus era de Davi. E Davi foi um rei. Então ele começa a clamar: filho de Davi, filho do rei, filho de Davi, filho do rei, tem misericórdia de mim. Por que filho do rei? Porque o rei naquela época era o único que podia reverter uma sentença. Glória, é uma glória. Sabe quem é o único que pode reverter a sentença da tua vida? É o Rei Jesus. E quando esse cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, filho do rei, descendente do rei, reverte a sentença da minha vida. Por quê? Porque eu nasci cego, porque me sentenciaram que eu vou morrer cego, que eu vou morrer mendigando, que eu vou morrer nessa pobreza, que eu vou morrer nessa miséria. Sentenciaram. Talvez quantas coisas falaram para você que você se sentiu sentenciado. Às vezes, sabe quando fala muita coisa ruim, você fala: é mesmo, fala que você não vai dar certo, é mesmo, não vai dar certo, é verdade, porque eu sempre bato na porta e nunca dá certo, é verdade. Você já pegou aquela sentença para você, mas nessa noite o filho de Davi, ele reverte toda a sentença. Não aceite uma sentença de morte, não aceite uma sentença que veio para destruir a tua vida. Você tem sonhos, dê um glória. Nós temos sonhos, e o Senhor quer realizar os nossos sonhos. Deus quer realizar os teus sonhos. E uma pessoa que está mendigando, ela perdeu o sonho já. Ela já tentou, e aí isso demonstra que aquele cego, que Bartimeu, ele já estava vivendo a última oportunidade, porque ele fala assim: é a minha única chance, é minha última chance, se eu clamar e ele ouvir, ele pode reverter a sentença. Eu não sei de onde você nasceu, não sei de onde você veio, eu não sei quais são seus pais, eu não sei, mas Jesus sabe. Talvez você está sentenciado. Talvez nessa noite você está sentindo como Bartimeu, sozinho, junto do caminho. E as pessoas não estão te ajudando, ou não estão nem aí para você, ou tem dó de você. Porque eu não sei qual é o sentimento de você, mas quando o nosso sentimento de ver uma pessoa mendigando, cego, é de dó. E dó é um dos piores sentimentos. Porque dó é aquilo: eu não posso fazer nada. Cara, não dá para fazer nada. Então, isso é um dos piores sentimentos. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para mim com o teu coração, Jesus. Aquilo tocou no coração de Jesus. Por quê? Porque ele soube clamar. Ele sabia quem Jesus era. E quando eu sei quem Jesus é, e quando eu toco no coração dele, ele reverte a sentença ao meu favor. Talvez você está gritando, talvez você está rezando, talvez você está orando, mas ainda não tocou. Ainda não tocou com a alma. E esse homem, para mim, ele tinha um problema de paternidade. Por quê? Eu nunca falei isso, mas eu estava hoje meditando nesse texto, e eu creio que ele tinha um problema de paternidade. Ele tinha um desvio de paternidade. Primeiro, porque ele é filho de Timeu. Aí eu pergunto para você: cadê o pai dele? Se era o filho de Timeu, então veja bem, o pai poderia estar com ele, ele poderia estar junto com o pai. Então, o que aconteceu? Por que aquele homem não estava junto com o pai? Aquele homem, então, a gente vê que ele tinha um desvio de paternidade. Ele olhava
mas o pai não estava ali. E quando talvez o pai, não diz a Bíblia, mas por ser cego, muitos pais naquela época, quando o jovem não tinha recurso, o pai não tinha recurso, era normal abandonar para mendigar, para poder trazer sustento até para a casa do pai. Então era normal deixar um cego, um filho já de idade, mendigando, e até porque os pais iam ficar velhos, e aquela esmola às vezes sustentava até a família. Mas onde estava o pai? Cadê o pai? E a pior coisa é quando a gente está longe do pai, porque o pai protege, o pai ama, o pai cuida. Naquela hora, quando ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer olhar como coração, né? Córdia, né? Córdia é a veia do coração. Olhar com o coração, ou seja, ter compaixão, de olhar e falar, eu quero te amar. Ele fala, filho de Davi, tem misericórdia. Olhe para mim com amor. Por quê? Porque o desvio da paternidade faz com que a gente não sinta amor, a gente sinta falta do amor. E aquele homem, na verdade, ele estava mendigando, mas o que ele precisava era do amor do pai. Porque ele estava sozinho, porque ele estava abandonado, porque ele estava agora levando para sua casa. Muitas vezes, se o pai fosse vivo, para Timeu, ele estava levando o sustento, sendo que o pai que deveria sustentá-lo. Talvez, muitas vezes a gente tem esse desvio de paternidade, mas nessa noite, eu quero que você olhe para o pai que está no céu, aquele pai que te abençoa, aquele pai que cuida de você, aquele pai que não sabe o que você está passando e nunca vai te abandonar. E quando Jesus vê isso, olha o que a palavra diz, quando Jesus vê isso em Bartimeu, Jesus manda chamar. Glória a Deus. Olha o versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Olha o que eu disse, está aqui também, pensei que não estava nesse texto, mas está em Mateus também, em Lucas. Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. Cala a boca, Bartimeu, filho de Timeu, você não tem nem nome, você é um abandonado, você é um Zé Ninguém. Mas Jesus ouviu, porque Jesus, Ele ama aquele que sabe chamar por Ele. Os piores momentos da nossa vida, se nós sabemos tocar e clamar e pedir misericórdia, Jesus está contigo. Você pode ser abandonado por seu pai, você pode estar sendo abandonado por seus amigos, você pode ser abandonado por seu esposo, por sua esposa, por seu filho, você que é mãe, mas nunca o pai vai te abandonar. Muitos o repreendiam, e ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levante sua mão e diga, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia clamar. Ele era cego, ele era abandonado, não tinha estudo, mas sabia clamar. Você sabe clamar? Você tem clamado? Qual é o problema que está passando pela tua vida, que muitas vezes em vez de clamar, você se cala? Ou então você desabafa no Facebook? Qual é o problema que você está passando, que muitas vezes em vez de você clamar, você engole seco? Ou você fala para a pessoa errada? Você clama para a pessoa errada, para o fofoqueiro. Aquele cego começou a clamar em voz alta. E ele não ligou para o que os outros falavam. Ele não ligou porque as pessoas pediam para ele ficar calado. As pessoas pediam para ele calar a boca, mas
ele não ligou. Por quê? Porque ele sabia que era a última oportunidade que ele ia ter. Não perca as oportunidades que Jesus te dá. Talvez hoje Jesus está te dando essa oportunidade de você clamar a Ele, de você abrir o teu coração, de você falar do amor dEle, de você pedir o que você quer. E abra o teu coração, porque hoje Jesus está passando na tua Jericó. Já Jesus está passando na tua maldição. Jesus está passando porque Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma aquele homem, talvez... o texto, ele é muito forte, esse texto, porque ele estava em Jericó. Então Bartimeu representava a maldição, e talvez a sua cegueira, a Bíblia não diz, é conclusão minha, talvez a sua cegueira fosse fruto de uma maldição, e agora só Jesus poderia reverter essa sentença, como filho de Davi, o filho do rei. Jesus é o único que pode reverter a tua sentença. Jesus é o único que pode reverter essa sentença de morte, essa sentença que não está dando nada certo, essa sentença de maldição. Já viu aquela maldição de família? Ai, o meu avô morreu de câncer, aí meu pai morreu de câncer, agora eu estou com uma dorzinha aqui, será que é câncer que eu vou morrer? Não, Jesus vai quebrar essa maldição agora. Ai, pastor, todas as mulheres da minha família, todas elas morreram de acidente. Eu tenho medo agora de andar na rua. Está repreendido em nome de Jesus, porque Jesus veio para quebrar a maldição. Amém? Se eu for falar de pai, eu sou aqui expert para falar de pai. Porque na minha família, no parte do meu pai morreu usando droga. Os meus tios morreram usando droga. Meus tios, a sentença era todo mundo morrer drogado, morrer de AIDS naquela época, década de 80, tomava droga, se picava com agulha e passava AIDS um por outro. Mas Jesus entrou na minha vida e quebrou a maldição. Glória a Deus. Na minha vida, na vida do meu irmão Leandro também, que passou por um momento de drogas e hoje serve ao Senhor Jesus. Porque Jesus é o único para reverter a sentença. Levante a tua mão e fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode reverter a sentença de morte, porque Tu é filho do rei. Dê uma glória, dê um aleluia. Chamam a Jesus, e agora? Jesus parando disse, olha que Jesus estava caminhando, Jesus estava de passagem. Jesus está passando aonde? Qual o nome da cidade? Ele está em Jericó, que representa a maldição. Ele está passando, ele está caminhando, alguém clamando em alta voz, um cego, um homem mendigando, um homem que não estava no caminho, ele estava junto, estava à beira do caminho, sentado numa sarjeta, pedindo esmola, não sabia quanto tempo, mas agora, diante daquele fato, Jesus ouve: filho de Davi, alguém está me chamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, não perturba o mestre. Jesus para, aleluia, porque alguém tocou o seu coração, alguém clamou com fé. Eu creio que você nessa noite, se você clamar com fé, Deus vai te ouvir. Ele clama com fé e para, aleluia, e ele fala assim: chama, manda, traz ele aqui. Aqueles que falaram para calar a boca, agora tiveram que falar: o mestre te chama, aleluia, o mestre te chama. Tu vai ter uma audiência com o filho do rei. Tu vai estar diante do juiz dos juízes. Tu vai estar diante dos médicos, do Senhor dos senhores. Chama Ele. Você já parou Jesus alguma vez? Será que a tua oração já tem esse poder de parar Jesus? Será que, pastor, será que eu posso parar Jesus? Sim. Quando a gente clama com o coração, quando a gente sabe clamar, a gente para Jesus. Porque aquele cego, ele soube como falar, ele soube como orar, ele soube usar da sua oportunidade. E aquele cego, então, quando Jesus chama o cego,
E a palavra de Jesus no versículo 49 é muito forte. A palavra das pessoas, do discípulo que chama ele, perdão, é muito forte. Tem bom ânimo. Glória a Deus. Tem bom ânimo. Por que falaram isso para o cego? Porque ele estava desanimado. O que é uma pessoa desanimada? A alma da pessoa está para baixo. O que é a alma? A alma são emoções. Amém? O que é uma pessoa animada? É uma pessoa alegre. Já viu uma pessoa animada? Já viu uma pessoa desanimada? Olha o sol, mas está muito quente. Está chovendo, veio a chuva, graças a Deus. Misericórdia, só chove. A pessoa desanimada, ela não vê nada colorido, ela vê tudo em preto e branco. Já viu isso? Tudo em preto e branco, nada tem cor, nada satisfaz, nada tá bom, porque ela está desanimada. Quando aquele discípulo fala assim, tem bom ânimo, fala assim, acabou o preto e branco na tua vida. Acabou o preto e branco, acabou. É hora de você se animar, porque essa tristeza agora vai virar alegria. Olha, cego, você estava tão desanimado aí pedindo esmola. Quanto você ganhou hoje? Quantos centavos você teve hoje? Acabou. Porque Jesus é o único que pode te dar ânimo. Vou falar uma coisa séria para vocês. Nada neste mundo traz tão bom ânimo como a presença de Jesus. Você pode ter momentos de alegria. Momentos de alegria, sim. Quando você ganha um presente, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, você fica com aquela alegria. Mas alegria verdadeira, intensa, só quem tem a presença de Jesus. E quando o discípulo fala, tem bom ânimo, fala assim, agora você vai ter uma felicidade completa. Levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele está te chamando. Olha para a pessoa do teu lado e fala isso, tem bom ânimo, Ele está te chamando. A presença dEle, no momento de luta, no momento de tristeza, o que a gente quer é a presença dEle. Você pode falar, pastor, no momento de luta, se eu tivesse, 100 mil reais, eu ficava alegrinho. Olha, eu tinha um ânimo. Se o dinheiro resolvesse bilionário, então não se suicidaria, né? Não pularia do viaduto. Se a droga resolvesse, se o sexo resolvesse, se aquele bolo de chocolate que você gosta resolvesse, né? Se aquela vontade de comer que você resolvesse, não resolve. Jesus, Ele resolve. Tem bom ânimo, porque a presença dEle. E se você está aqui nessa noite, você que está ouvindo a palavra, é porque nós necessitamos da presença dEle. Quando olham para aquele homem e falam, Ele te chama, eu fico imaginando a cena. Imagina aquele homem ali sentado, mendigando, abandonado, longe do pai, e agora o pai o chama, o pai verdadeiro, o pai de amor. Ele está te chamando, Ele quer conversa com você. Olha só, a alegria daquele homem é tanta. Olha o versículo 50 que diz, e ele, o cego, lançando de si a sua capa, o que ele fez? Levantou-se e foi ter com... Preste atenção. Era normal um pedinte, um mendigo, ter uma cama, ter uma capa como cama, porque essa capa servia de
cama, essa capa servia de cobertor, essa capa servia para cobrir da chuva. Era a capa. A capa era o abrigo. A capa era a proteção. A capa era tudo que ele tinha. A capa é onde ele se escondia. Pergunto para você, quem está desanimado, não quer se esconder? Pergunto para você, quem está com desânimo, não quer ficar dormindo? Quem está com desânimo, às vezes, quer ficar escondido. Mas na verdade, quem está com desânimo, precisa de um encontro com o Pai. Você precisa de um encontro com Jesus. Ele te chama. Ele está dizendo nessa noite, chega. Ele está dizendo, aonde foi amaldiçoado a tua vida, que não está dando nada certo, eu cheguei. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o filho do rei. É só você me chamar. Dê um glória. Porque agora, a gente vai ver agora que Jesus, ele vai se tornar o pai de Timeu. Isso é muito interessante. Como assim, pastor? Preste atenção. Ele joga fora a capa. Ele fala, não preciso mais da capa. Não preciso dessa proteção. Por quê? Porque agora ele tem que abandonar isso para poder seguir a Jesus. O que representava a capa? A fuga. Mas a capa também representa o passado. Porque todos que vissem um cego ou um homem com uma capa, já podia relacionar, falar assim, opa, esse homem é um mendigo. Ele tem uma capa, tá entendendo? O que te prende ao passado que as pessoas não conseguem ver que você mudou de vida? Qual é a capa que você ainda está levando? Porque as pessoas chegam para Jesus, começam a frequentar a igreja, começam a se entregar para Jesus. Mas a diferença está, você abandonou a capa? Quando as pessoas te olham, elas olham em você ainda a mesma pessoa ou falam assim, caramba, você mudou, hein? Você não é a mesma. Por que as pessoas olham para você e falam que você não é a mesma pessoa? Porque você abandonou a capa. Quando Jesus chama o cego, a primeira coisa que ele faz, ele levanta e ele lança de si a capa. Ele fala, a partir de hoje minha vida vai mudar. Não é o pastor que manda você abandonar. É a tua atitude como filho que fala, não quero mais nada que lembre o meu passado. Nada que lembre a vida que eu levava. Eu não quero. Eu não quero que as pessoas me associem. Eu quero esquecer o meu passado. Olha que esse homem, esse Bartimeu, tinha um problema sério de paternidade, porque ele queria se livrar disso. Ele queria se livrar do seu passado e da sua maldição. E muitas vezes nós carregamos a capa e falamos, por que eu não mudo? Por que a minha vida não vai para frente? Eu vou na igreja, eu recebo oração, eu faço campanha, mas nada adianta. Talvez porque você ainda não lançou fora a capa. A capa representa o meu passado. A capa representa aquilo quando eu não tinha Jesus. A capa me cobria, a capa nas noites frias de chuva, ela me abrigava. Mas agora o meu abrigo é Ele. O teu abrigo é Jesus. Ele é a tua proteção. Ele não é a capa. Ele é o Pai que abraça. Eu estou relacionando nessa noite o livro de Marcos capítulo 10, a cura do cego Bartimeu, com a paternidade de Jesus.
que ele fala. Quando ele está com Jesus, ele não está mais com a capa, porque a capa representava também vergonha. Preste atenção. Ele chegar diante do rei com a capa, aquela capa estava fedida. Já viu capa de mendigo? Já viu? Então aquele homem, ele estava com vergonha de chegar diante do rei com uma roupa suja. Um dos motivos também que ele abandonou a capa. Ele falou: vou estar diante do filho do rei, eu vou abandonar a capa. Eu não sou digno. Dê glória. O teu pecado você tem que abandonar. Você tem que lançar fora o teu pecado para chegar diante do rei. Você tem que falar: eu não quero mais esse pecado, Senhor. Afasta de mim, porque a partir de hoje eu tenho um Pai que é o Senhor, que vai cuidar de mim e que me perdoa. Dê glória. Ele lança a capa e ele foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que te faça? Vamos lá. Jesus falando disse: que queres? Vamos lá, igreja. Que ponto. Vamos só nessa frase. Se fosse você é cego. Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? Você fala: você está me tirando, né, Jesus? Eu quero um sorvete. Você vai falar isso? Parece que Jesus está tirando uma onda, né? Não parece? Não, presta atenção, irmãos. Já parou para pensar nisso? O cara é cego, o cara está ali. Aí ele chega assim: o que quer que eu te faça? Ah, quero uma bicicleta, Jesus. Não, eu quero um cão guia. Se o Senhor me dá um cão guia, cara, eu estou tão feliz. Parece cômico. Não. Jesus, sabe por que Jesus pergunta? Lembra que eu falei que esse homem tem um pequeno problema além da visão dele? Problema de falta de paternidade. Jesus quer ter um diálogo com ele. Jesus quer conversar. Porque aquele homem, ninguém ouvia ele. Aquele homem, ele tinha um problema que as pessoas não conversavam com ele. E Jesus começa a falar assim: vou bater um papo com esse cara. Esse cara precisa de atenção. Esse homem precisa de atenção. E Jesus começa a ter um relacionamento. Oi, o que você quer, meu amigo? Filho, o que você quer? Jesus sabia o que ele queria, mas ele pergunta porque ele quer ouvir. E muitas vezes você não tem com quem conversar. E a pior coisa da solidão é você não ter com quem conversar. Jesus poderia curá-lo imediatamente, mas ele fala: que quer que eu te faça? Ou seja, é só que eu cure a tua visão? O que você quer, filho? Você sente saudade do pai? Você quer uma cama quentinha? Você quer uma família? O que quer que eu te faça? Porque Jesus vai além daquilo que eu preciso. Talvez hoje você está aqui precisando de algo. Eu quero te dizer, Jesus, ele vai além daquilo que você está precisando hoje. Por isso que ele pergunta, por isso que é relacionamento. Vida cristã é relacionamento.
Eu tenho que orar a Ele, eu tenho que conversar com Ele. Eu tenho que de manhã abrir os meus olhos e falar: obrigado, Senhor. Eu tenho que, antes de comprar algo, falar: Senhor, será que eu compro? Será que é necessário isso? Porque Jesus, Ele tem um relacionamento, assim como o pai deve ter com o filho. Jesus, Ele não é um mágico, Ele não é alguém que veio para dar os seus pedidos, ou seja, aqueles pedidos, dar o que você precisa. Ele não é Papai Noel. Ele não é. E muitas vezes você vai pedir e Ele não vai dar. Muitas vezes você vai falar: Senhor, me dá. Ele fala: minha graça te basta. Por quê? Porque primeiro Ele quer um relacionamento com você. Primeiro Ele quer falar: ó, vem cá, senta aqui no colo e vamos conversar. Por que você está assim? O que você quer? Mas por que aconteceu isso? Aonde está doendo? Qual é a raiz disso? Eu quero curar. E você vê isso nitidamente, porque Jesus, ele fala: Senhor, eu quero ver, eu quero ter visão. E Jesus cura ele. Jesus cura ele. Sim ou não? Versículo 52. Jesus disse. O que Jesus diz? Vai. Jesus diz o quê? Vai. A tua fé. Vem cá. Aí está dizendo que ele curou? Aí está dizendo que ele curou? Como você sabe que ele foi curado? Ele foi curado. Mas o que Jesus engloba aí é a salvação primeiro. Dê uma glória. Jesus cura, mas salva. Tua fé te... Ele pediu salvação. Ele pediu salvação. Ele pediu o quê? Mas o pai, ele vai dar além do que o filho precisa. Porque o pai tem o melhor. E a Bíblia diz que agora ele seguiu Jesus pelo... Não, preste atenção, ele seguiu Jesus pelo... No começo ele estava onde? Volta lá. 46. No começo ele estava onde? E agora no 50 ele está onde? Ele segue. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Não importa se você está na beira do caminho, o importante é seguir pelo caminho. Tem muita gente que sabe que Jesus é o caminho, mas não está seguindo. Seguir ao caminho quer dizer, agora eu vou andar. Antes ele estava parado no caminho. Quando eu tenho um encontro com Jesus, ele somente não me cura. Ele foi curado, senão ele não andava no caminho. Bem, ali não está dizendo, mas se ele andou, é que ele foi. Mas Jesus o salva. Mas Jesus não quer ninguém parado no caminho. Isso é muito interessante. Porque a partir do momento que eu estou
andando, que eu estou em Jesus, eu nunca vou parar. Eu só vou parar lá. Então, posso estar cansado, posso estar sobrecarregado, posso estar cheio de problemas, mas eu não vou sair do caminho. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. E Ele é o caminho. Não posso desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu tenho que continuar no caminho. Aquele cego, ele tinha um problema de relacionamento. Por isso que Jesus o chama para conversar. Aquele cego tinha um problema que ele achava que ele tinha uma maldição por estar em Jericó. Mas Jesus entra para quebrar a maldição. Aquele cego, ele lança fora a capa que representa o pecado, que representa o meu velho homem. E hoje, Jesus também te chama para você lançar a capa, para você se levantar. E Ele te pergunta: o que é que eu faço por você? Senhor, Tu sabe. Eu quero ouvir, porque eu quero conversar, porque eu sou pai, porque eu quero te abraçar, porque eu não quero ver você parado no caminho. Eu quero ver você andando nesse caminho junto comigo. Eu não te chamei para ficar em depressão. Eu não te chamei para ficar deitado. Eu não te chamei para você requerer a atenção dos outros. Eu, Jesus, estou te dando a atenção que você precisa. Eu estou estendendo a minha mão sobre você. E eu estou te curando agora. Feche teus olhos. Baixe tua cabeça. Fale com Ele. Fale com Jesus. Apresente a Jesus agora. Aleluia. A tua angústia, a tua dor. Fala que você não quer só fazer parte da multidão. Talvez você está como esse cego. Talvez você perdeu a visão já. A visão espiritual das coisas. Você está olhando só para baixo. Você está contente com o que te dão. Você perdeu seus sonhos. Mas Jesus está passando. Jesus está passando nessa noite. E Ele está aqui para te curar. E além disso, Ele é Pai. E como Pai, Ele está dizendo nessa noite para você: deixa eu te curar. Eu vou te dar além do que você precisa. Além do que você imagina. Além. Eu vou te dar muito além, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Aleluia. Eu sou aquele que está passando. Eu não quero ver você parado. Eu te chamei, aleluia. Eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. Eu não te chamei para você ficar sentado, para você ficar junto ao caminho, mendigando. Não, eu te chamei, eu estou falando para você agora. Eu te chamo. Lança fora a capa. Lança fora agora aquilo que está te segurando, te prendendo ao teu passado. Abandona esse pecado e vem ter comigo. Vamos andar junto. Vamos no caminho. Vamos. Vem comigo. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Pai que libera o perdão para a tua vida, para a tua alma. E eu estou dizendo para você hoje: acaba com esse desânimo. Tem bom ânimo. Eu estou revertendo essa angústia em alegria. Vai dar tudo certo. Eu estou contigo. As portas vão se abrir. Começa a glorificar a Deus agora. Começa aí no teu cantinho aí. Começa a glorificar a Ele. Começa a agradecer a Ele. Aleluia, porque Ele tem bênção para a tua vida. Ele tem bênção para a tua casa. Ele tem bênção para a tua família. Aleluia. Começa a clamar, como fez aquele cego, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Olha para mim, Senhor. Tem misericórdia. Eu sei quem Tu és. E eu clamo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu clamo a Ti, Jesus.